O Check-up está de volta para tirar suas dúvidas sobre catarata. Vem aí o quadro Olho no Olho. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO. Tratando seus olhos com excelência. Olá, eu sou Juliano Veras, médico oftalmologista, sou membro da equipe de médicos aqui do CCO CLDO. Gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre a catarata, uma doença que acomete aí grande parte da população, principalmente a população mais senil, a partir de 60 anos, e é uma das principais causas de cegueira reversível no mundo. Então, o que vem a ser a catarata? A catarata nada mais é do que a opacificação, a perda da transparência de uma estrutura chamada de cristalino. Essa estrutura é exatamente essa estrutura que a gente está falando. Ela é uma lente natural que, com o passar do tempo, ela vai perdendo a transparência. Hoje é uma das cirurgias que é mais realizada no mundo. Para vocês terem uma ideia, a cirurgia de catarata ela só perde por parto, em termos de volumes cirúrgicos em todo o mundo. Então, é uma cirurgia que é bastante segura hoje em dia, minimamente invasiva. Você faz essa cirurgia com incisões microscópicas, que podem inclusive ter o auxílio de um laser chamado laser de Francis II, que consegue deixar a cirurgia ainda mais reprodutível e ainda mais segura. Você consegue fazer as incisões com laser, consegue fazer a abertura do saco capsular, onde está o cristalino, e fragmentar, quebrar esse cristalino com o uso desse laser. Mais comum é a catarata senil, mas existem outros tipos de catarata. Existem cataratas que podem ser provocadas, por exemplo, o uso de medicações, como por exemplo os corticoides, eles podem levar a um tipo de catarata diferente. Existem cataratas causadas por outras doenças, como o diabetes. Os pacientes que são diabéticos, eles podem desenvolver uma catarata mais precocemente do que os pacientes que têm uma catarata chamada de senil. E existem também as cataratas que são chamadas de congênitas. São aquelas cataratas que o paciente a criança já nasce com uma catarata, muitas vezes provocada por infecções ainda na gestação, Então, todos esses tipos de cataratas, eles devem ser operados, e principalmente no caso das crianças, o mais rápido possível, para que possa haver uma estimulação visual. Mas todas elas geralmente são cirurgias relativamente tranquilas, seguras, e com boa chance de recuperação visual. Então, o que o paciente que tem catarata ele se queixa, tá? Então, a catarata ela vai provocando uma baixa da visão e principalmente ela começa já no período noturno. Então, é aquela pessoa que costumava dirigir tranquilamente à noite e hoje já tem uma certa dificuldade. Ela começa a ter uma perda do contraste. Então, aquelas cores que eram mais nítidas, elas não estão mais tão nítidas, elas perderam o vigor. Então, ele não consegue distinguir muito bem o vermelho mais expressivo, um vermelho um pouco com menos contraste. O branco vai perdendo a tonalidade, ele vai ficando mais amarelado. E ao longo do tempo, logicamente, como a evolução na grande maioria das vezes é uma evolução lenta, o paciente geralmente se acostuma com aquela visão. Então, não é comum ele reclamar tanto da visão, a não ser quando é um caso já muito excepcional, a catarata já está num grau mais avançado e realmente ele já percebe que tem um problema nos olhos, na visão, Então, é muito comum às vezes chegar um paciente que foi reprovado, por exemplo, no exame da renovação da carteira de motorista, e ele acaba nem aceitando o fato de ter sido reprovado, porque ele acredita que a visão dele é muito boa. E aí ele só vai perceber que realmente estava com problema quando ele opera um dos dois olhos, que ele consegue diferenciar a qualidade da visão pós-operatória com um olho que ainda não foi operado. E aí sim ele começa a entender e perceber realmente o grau de comprometimento que ele tinha nos olhos. Além disso, nós temos aí uma grande evolução em termos das lentes intraoculares. Antigamente nós não tínhamos quase opções, mas hoje em dia a cirurgia de catarata, além de retirar a catarata, ela passou a ser também refrativa, ou seja, ela também consegue corrigir os vícios refrativos. Então a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e também a presbiopia, que é a dificuldade para ver de perto,
também podem ser corrigidas com o uso de lentes intraoculares, chamadas de lentes premium, que conseguem dar essa liberdade maior, essa independência do uso dos óculos. Então o paciente, se ele tiver um olho adequado, e é isso daí a gente tem que fazer uma análise através dos exames complementares e através de uma consulta oftalmológica, a gente consegue observar qual a melhor opção de lente. E logicamente a gente tem que juntar a vontade do paciente, a necessidade dele, com as estruturas que o olho permitem, e assim a gente faz um link, conseguindo dar uma melhor visão ao paciente, uma reabilitação visual, e também podendo dar essa libertação do uso dos óculos. Então hoje em dia a cirurgia de catarata é uma cirurgia que evoluiu bastante, uma cirurgia bastante segura, com uma capacidade de recuperação visual rápida e bastante promissora. Então os pacientes ficam bastante satisfeitos, com uma recuperação muito rápida e segura, graças a Deus.